Hello, Oi, Luísa. oi, já está aqui um pouquinho, né? Bem-vinda, Luísa. Bem-vinda, né? Nós, que bom ter a Olá, galera boa entrar noite a aí. todos. Bem-vindos à nossa live. Nem só do projeto Vive Arquitetura, outros Sim, caminhos. Luísa, verdade. bem-vinda, né? Aqui nós vamos falar um pouco sobre algumas competências dos arquitetos, né? Que algumas pessoas acreditam que é só projeto de arquitetura, mas nós vamos falar que existem outras atividades que os arquitetos podem realizar na área, né? Incluindo avaliações, regularizações, entre outros. Né? Então, Sim. a princípio, eu gostaria de me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Catiene Freire, arquiteta urbanista, arquiteta avaliadora e perita judicial. Né? Sou formada em arquitetura e urbanismo pela Rede Laureata Internacional de Educação. E, assim como a maioria dos profissionais, assim que eu me formei, eu acabei me envolvendo muito com projetos, né? Porque quando a gente se forma, não tem muito conhecimento de mercado, não tem muito conhecimento com outros profissionais, né? Não é muito conhecido na cidade. Então, a gente quer trabalhar. E aí, o que aparece, a gente acaba pegando, né? Assim, meio que sem peneira, né, Luísa? É verdade. Nessa dinâmica, eu acabei elaborando projetos de urbanismo, projetos relacionados com acessibilidade, que é a norma 9050. Elaborei projetos de construções, reformas, ambientações e até projetos de imóveis planejados. Mas o que que acontece? A maioria das pessoas que me procuravam para realizar algum projeto, elas procuravam solicitando projeto de ambientação. E eu nunca fui muito familiarizada, nunca me senti muito à vontade em desenvolver esse tipo de projeto. Então, eu senti a necessidade de buscar outros campos de atuação, e foi quando eu conheci a engenharia de avaliações e perícias. Né? No primeiro momento, eu fiz um curso básico, né, só para ter uma noção do que seria o mercado, e me apaixonei, né? Me encontrei assim profissionalmente, então me aprofundei na área, me especializei na área e passei a atuar principalmente como arquiteta avaliadora. Então hoje eu trabalho também prestando assessoria a questões judiciais, por exemplo, algumas das partes que tem questão na justiça, também como perita nomeada pelo juiz no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E da mesma forma também desenvolvo atividade com contratos particulares, né? Alguém que quer uma avaliação ou algum laudo me contata, a gente fecha o contrato e eu realizo o serviço. Né? Então, basicamente, essa sou eu. E agora eu vou passar a bola para a Luísa para ela falar um pouquinho de quem que ela é. E aí, garota? Então, primeiramente, boa noite, né, a todo mundo que está aí agora nos assistindo, aqui nos apoiando. Aproveito e já peço para compartilhar aí com a galera, né, que a gente está online agora, né, para acompanhar a nossa conversa, que vai ser muito bacana, né? Na verdade, vai ser um conteúdo riquíssimo, né, para quem tem interesse em ver outras áreas, em conhecer outros leques de opções que tem dentro da engenharia e da arquitetura, né? Então isso é bem bacana aí, quem está querendo, ainda está pensando qual é a faculdade que vai fazer, o que é que vai ter que escolher, então talvez seja até uma coisa legal para quem ainda não decidiu o que vai fazer da vida, né? Vamos dizer assim. E aí, agradecer a oportunidade, né, Catiene, de você abrir esse espaço para a gente poder conversar. E a gente teve a felicidade, graças a Deus, sou muito grata que a gente se conheceu na faculdade, né? Terminamos o curso juntas de arquitetura e urbanismo. E, de fato, assim, quando eu comecei o curso de arquitetura, eu não era apaixonada pela área, né? Eu não me identificava. Até o quarto período ali, eu não sabia se era aquilo que eu queria mesmo. Né? E eu sempre brinco que, na verdade, porque geralmente você escolhe o curso que você quer fazer. Né? No meu caso, eu sempre falo que foi a arquitetura que me escolheu, porque foi uma forma diferente, foi inesperada, né? Foi a oportunidade que apareceu naquele momento para mim e eu agarrei com todas as forças
mesmo às vezes com alguns desafios, acreditando que não ia dar certo, mas consegui superar essa fase e percebi que era aquilo que eu queria, né? Depois, por isso que eu digo eles me escolheram, né? O curso me escolheu e eu tive a felicidade, graças a Deus, de conseguir aí concluir e me apaixonar, né? E conseguir, de fato, me encontrar dentro da área, porque eu gosto muito dessa parte urbanística, de trabalhar com os espaços públicos, com tudo que envolve o coletivo, eu tô dentro, né? Eu gosto de estar sempre ali na muvuca, vamos dizer assim, para que as coisas aconteçam mesmo e que a gente consiga ter o resultado positivo, né? Então, nasce daí essa minha paixão, né, pelo urbanismo, que é uma coisa que a gente vai conversar um pouquinho mais lá na frente, no que eu estou atuando, no projeto que eu estou acompanhando aqui, que é muito bacana, né? Eu estou em Santa Catarina, em Palhoça, né, e estou acompanhando um projeto aqui de regularização, que tem sido uma experiência maravilhosa. Já quero aqui agradecer a oportunidade da empresa que eu faço parte, que é a Uso Campeão, que tem feito assim um trabalho riquíssimo no nosso país e que deve ser realmente elevado isso, né? Porque é uma coisa que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então é isso, a gente vai conversar um pouquinho mais lá na frente, vou poder explicar melhor que projeto é esse que eu estou fazendo aqui, né? E passo a bola para você, Catiene, para que você possa aí nos mostrar esse trabalho que você faz, que também é muito importante para a nossa sociedade, né, para que as pessoas conheçam os seus direitos, né, e o quanto isso vai ajudá-los, eles aí no dia a dia, né? Verdade. Show. Então, vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o meu carro-chefe, né, que é a avaliação de imóveis urbanos. Mas antes de entrar no mérito da avaliação, eu preciso desmistificar com vocês, em primeiro lugar, a questão da competência, né, do profissional para realizar essa atividade. Quem já me acompanha no Instagram vem percebendo que nas últimas semanas eu venho fazendo assim uma dinâmica, né, de orientação mesmo, de educação com os meus seguidores através dos posts e dos stories. E semana passada eu coloquei uma enquete perguntando o seguinte: que profissional você acredita que seria o mais indicado para realizar avaliações de imóveis? O corretor imobiliário ou o arquiteto urbanista? 85% das pessoas que responderam disseram que acreditavam ser o corretor imobiliário. E os 15% que responderam arquiteto urbanista são colegas profissionais da área, né? Então, ou seja, as pessoas que não são da área, 100% responderam corretor imobiliário. Isso é muito certo, sabe? Antes de eu entrar em campo também, antes de eu começar a atuar como arquiteta avaliadora, eu também imaginava que era corretor imobiliário. Nunca tinha parado para pensar sobre isso. Era mais um link que eu fazia dos nomes, né? Corretor imobiliário, avaliação de imóveis, eu acabava linkando nesses temas. Mas, sim, bem comum. Exato. Mas assim, a NBR 14.653, que é a NBR que fala de avaliação de bens, ela diz lá que é competência do engenheiro e do arquiteto realizar avaliações, inspeções, perícias e quaisquer outras atividades relacionadas a bens móveis e imóveis. Mas aí você me indaga, Catiene, mas a NBR não é uma lei, né? Ela é apenas uma orientação que é feita por um órgão que é privado, não faz nem parte do governo. Perfeito. Mas aí eu chamo sua atenção para o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei federal, a Lei 8.078, de 1990. Ela traz no artigo 39 o seguinte texto: que é vedado ao prestador de serviço colocar no mercado de consumo produtos ou serviços que estejam em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos competentes. E aí ela traz como órgãos competentes a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, e também o Conmetro. Ou seja, qualquer profissional que atue na área de avaliações, ele precisa obrigatoriamente obedecer tanto a norma 14653 quanto o Código de Defesa do Consumidor. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que se um corretor de imóveis chega para você e oferece um serviço de avaliações, caia fora. Porque ele está exercendo o exercício ilegal da atividade do arquiteto e do engenheiro, e isso é muito sério, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, está desobedecendo uma lei que é federal, que é o Código de Defesa do Consumidor. Né? Mas eu vou explicar também
qual que seria o papel do corretor de imóveis nesse sistema? O corretor imobiliário, ele realiza o PETAM, que é um parecer técnico de avaliações mercadológicas. O que seria isso? É uma sensação que ele tem de mercado com base na sua experiência profissional. Por exemplo, Lívia, que é uma cliente, né, uma cliente hipotética, chega para o corretor e diz assim: senhor corretor, eu estou com um apartamento para vender de 70 metros quadrados no bairro de Lagoa Nova, lá em Natal. Ele tem 2 quartos, são 2 vagas de garagem, assim, assado. Aí o corretor chega para ela e fala assim: ó, Lívia, pela minha experiência, um imóvel, assim, um apartamento nessa área, eu geralmente comercializo assim, na faixa de 180 mil. Percebam que não teve nenhuma análise, não teve nenhuma investigação, não teve nenhum estudo profundo para que ele chegasse e falasse o valor. É apenas a opinião pessoal dele, né? Então, isso Sim. seria importante. Então, assim, como é uma opinião pessoal, Lívia poderia muito bem contatar um segundo corretor e ele falar: ah, não é 180, é 190. Um terceiro corretor é 200 mil, né? Por quê? Porque não tem base. Então, como esse documento não é embasado, ele não tem peso, acaba não sendo um documento reconhecido nem pela justiça, nem pelas instituições financeiras, como os bancos públicos, né? Então, vamos entrar agora no trabalho que é desenvolvido pelo arquiteto de avaliações ou pelo engenheiro de avaliações. Como que é feita essa avaliação imobiliária? No primeiro momento, o arquiteto de avaliações vai solicitar que ele entregue a documentação. Então, ela vai solicitar a escritura do imóvel e o IPTU. Por quê? Porque se o imóvel não tiver todo certinho, conforme tem na documentação, ou então se o IPTU não estiver sendo pago em dia, no final isso vai impactar o valor do imóvel, tá? No final da avaliação. Por quê? Porque nem todo imóvel que tem escritura está regularizado. As pessoas pensam: eu tenho escritura do meu imóvel. Não, nem sempre o imóvel que tem escritura está regularizado. Mas na frente, Luísa vai falar um pouquinho sobre essa parte de regularização, que aí ela dá um show. No segundo momento, depois de analisar toda a documentação, o arquiteto de avaliações ou o engenheiro de avaliações, ele vai até o local para fazer uma vistoria desse imóvel, né? Então, o que ele vai analisar? Ele vai analisar o padrão construtivo, vai analisar se a estrutura dele é convencional, se é estrutural, isso impacta. Vai analisar padrão de acabamento, se é um padrão de acabamento baixo, normal, ou se é alto padrão de acabamento. Vai analisar também a saúde desse imóvel, né? Se ele apresenta alguma doença. O que seria essa doença, quando a gente fala doença? São manifestações patológicas, por exemplo, uma rachadura, fluorescência, né? Que é quando a gente tem uma infiltração e a água vai levando os minerais do concreto que sai pela superfície da edificação, né? As infiltrações em descolamento, desplacamento de revestimento cerâmico, isso são coisas que a gente, ou até mesmo coisas mais sérias, né? Como assim, uma ferragem exposta com um processo corrosivo já avançado, né? Então, isso é o que a gente fala que quando ele apresenta alguma dessas manifestações patológicas, a gente fala que esse imóvel está doente, tá? Então, o avaliador vai analisar isso também. Padrão construtivo, padrão de acabamento, saúde da edificação. Vai avaliar se ele tem alguma característica valorizante. Por exemplo, em um edifício onde todos os apartamentos são padrão, acabamento padrão, o proprietário desse imóvel decidiu trocar todo o piso por porcelanato de primeira. Isso é uma característica valorizante, né? Agora, se a gente for partir para uma casa, né? Por exemplo, tem uma casa no condomínio, onde esse condomínio tem a sua própria área de lazer, né? Com piscina, churrasqueira e tal. Mas esse proprietário decidiu investir na sua própria área de lazer, ele colocou uma jacuzzi, colocou uma varanda gourmet, né, com churrasqueira. Isso seria uma característica valorizante. Isso também é analisado. Em seguida, quando sai do imóvel, ele vai analisar também a região onde esse imóvel está situado, né? Como que é essa infraestrutura? Como que é a iluminação? Tem água? E como que funciona o esgoto? Saneamento? Desculpa, fossa séptica, né? Então, isso também vai ser analisado. E outro ponto que também é observado é se existe alguma característica, algum polo valorizante ou desvalorizante nas imediações. O que seria isso?
Se esse imóvel está muito próximo de um shopping, ou se ele está muito próximo da beira-mar, por exemplo, o valor dele tende a subir. Em contrapartida, se ele está muito próximo de uma lagoa de captação ou de uma estação de tratamento de esgoto, o valor dele tende a baixar, né? Então, isso é o que a gente chama de polo valorizante, polo desvalorizante. Depois que nós coletamos todos esses dados na vistoria, é que nós partimos para o mercado imobiliário para verificar como que está se comportando o preço, né? E aí nós vamos coletar no mercado de consumo os dados de 20 a 30 imóveis similares ou compatíveis que foram colocados à venda no mercado, né? Então, aí nós vamos avaliar também padrão construtivo, idade da edificação, se for um apartamento, a altura do andar, né? São algumas questões que a gente está analisando, mas precisa condizer com aquele imóvel que está sendo avaliado. Se for uma casa de rua, por exemplo, a gente analisa o tamanho do lote, o tamanho da testada, se é esquina de quadro, se é centro de quadro, tudo isso é verificado. Depois que nós temos todos esses dados, aí nós vamos fazer o cruzamento desses dados e vamos iniciar uma série de cálculos para chegar, cálculos de inferência, para chegar ao valor final e real da avaliação desse imóvel. Bastante coisa, né? Então, assim, qual que é a diferença da avaliação para o PETAM? O PETAM é uma média de mercado, com base em uma opinião do profissional. A avaliação, ele é um estudo que é realizado, são cálculos que são feitos, tudo é comprovado, tudo é embasado, né? Então, esse documento tem peso. Por isso que esse documento é reconhecido tanto pela Justiça quanto pelos órgãos públicos, né? As instituições financeiras, que são os bancos públicos. Ele é um documento que... E na prática, qual seria a diferença? Por exemplo, Lívia, que consultou o corretor com o PETAM, que disse que o imóvel dela valia 180 mil em média, ela contratou o avaliador foi lá, viu que ela executou um projeto lumínico, então ela acrescentou vários pontos de luz, acrescentou spots, fez um tratamento também de gesso, trocou porcelanato, né? Então, assim, ela investiu muito nesse imóvel todo projetado. O avaliador chegou lá e disse que o apartamento dela vale 240 mil. Olha só que prejuízo que Lívia ia ter se ela fosse, né, consultar só o PETAM do corretor de imóveis. Não Sim, é? com certeza. Então, gente, o benefício da avaliação é porque você tem a segurança de que ele está sendo avaliado, o seu imóvel, conforme as suas próprias características e competências. Ele não é uma média de mercado, né? Então, você tem segurança de que o seu imóvel vale aquele preço que está sendo justificado no laudo do avaliador, ok? Ok. Existe só um tipo de avaliação? O que você acha, Luiz? Não, acredito que não. Tem mais, né? Tem mais coisas, de acordo com a realidade, né, daquele imóvel. Então, existem alguns tipos de avaliações, né? A principal é essa que eu falei para vocês, que é o método comparativo direto de dados de mercado. A norma fala que nós temos sempre que possível optar por ela. Ela é a preferencial. Mas existem alguns imóveis onde não é possível utilizar esse método. Como, por exemplo, os imóveis que nós chamamos de atípicos. Digamos que um proprietário de um shopping me chamou dizendo que quer vender o shopping inteiro, né? 50 por 50, 30 lojas de shopping, tanta área de estacionamento. Será que eu vou encontrar no mercado de consumo outros 20 shoppings ou outros 30 shoppings inteiros para que eu possa coletar os dados de mercado, fazer o cruzamento, fazer a análise? Difícil, né? Dificilmente. exato. Então, nesse caso, eu teria que utilizar o método evolutivo, que seria, eu vou avaliar apenas o terreno, como se não existisse nada, uma folha em branco, né? E aí, depois que eu tiver o valor do terreno, que eu vou analisar pelo método comparativo, eu vou desenvolver uma outra atividade que também é inerente aos arquitetos e engenheiros, que é o orçamento de obra. Eu vou visitar o local, vejo quanto que tem de área construída de lojas, vejo quanto que tem de área de metro quadrado de estacionamento, vagas de garagem, de áreas de apoio, como, por exemplo, a área do gerador ou a área de condensadores, são áreas de apoio. Em seguida, eu vou fazer um orçamento de obras, como se eu fosse construir ele agora. Então, com o valor do mercado, o valor do orçamento, eu aplico também a porcentagem de lucro que é praticado no mercado imobiliário, né? Porque ninguém constrói para vender a preço de custo,
né? Claro. E no final eu ainda tenho que colocar uma depreciação. Por quê? Porque o imóvel que ele acabou de ser construído, ele não tem o mesmo valor de um imóvel que foi construído há 50 anos atrás. Né? Então, eu também preciso aplicar uma taxa de depreciação e, no final, eu tenho o valor real desse imóvel. No caso, desse imóvel atípico, desse shopping. Existe ainda uma outra forma de avaliar, que é o método involutivo. Ele vem em contrapartida desse método evolutivo e ele está indicado principalmente para glebas. Né? Glebas são grandes terrenos, né? Normalmente ficam em área de expansão urbana. Esse método, o arquiteto e o engenheiro civil não podem, gente, avaliar, isso é importante falar, imóveis rurais. Os imóveis rurais, eles são da competência do engenheiro agrônomo, tá? Quando eu falo de engenheiro civil e arquiteto, eu estou falando apenas de imóveis urbanos. Então, esse método involutivo, ele está indicado para áreas de expansão urbana, né? Onde eu tenho grandes terrenos, não tenho outros dados de mercado para comparar. Então, nesse caso, eu vou fazer o inverso do método evolutivo. Eu vou consultar os instrumentos legais do município, que cada um tem o seu, que é o Código de Obras e o Plano Diretor. Esses instrumentos legais vão me dizer qual que é a parte obrigatória em um projeto de urbanização para que seja destinado aos equipamentos públicos, que são as ruas, o arruamento e alguns equipamentos como quadras, praças, posto policial, posto de saúde, enfim. Normalmente fica ali em torno de 40%, mas cada município tem suas próprias regras. E depois eu vou pegar aquele saldo, aquele terreno que sobrou e vou dividir pelo tamanho de lote padrão que é comercializado na cidade. Aqui em Natal, por exemplo, o terreno padrão é 10 por 20, né? Aí, no final, eu vou ter a quantidade, né? Digamos que me sobraram, assim, 600 metros quadrados de área. Então, se eu for dividir pelo lote padrão, eu vou ter 3 lotes. Aí eu somo o valor desses lotes, né? E vou ter um valor X, que ainda não é o valor real, o valor final, tá? Eu tenho que colocar e descontar ali tudo que foi necessário investir para construir a infraestrutura do loteamento. Ou seja, para construir as ruas, para colocar os postes, fazer as ligações, né? Claro que eu não estou falando aqui de 3 terrenos, estou falando de grandes somas, de grandes terrenos, né? Então, assim, o método evolutivo, ele é para grandes montantes, assim, não é coisa pequena. Esse seria o método evolutivo. E tem um outro método, que é o método de capitalização da renda. Ele é indicado para imóveis comerciais. Esse método eu não trabalho, tá, gente? Ele exige do engenheiro, do arquiteto de avaliações, que ele tenha não só experiência da área da construção civil, mas também com cálculos financeiros, né? Por quê? Porque nesse caso vai se analisar o prédio, o espaço físico, mas também é necessário fazer uma análise da capacidade que esse imóvel tem de gerar renda, né? Então, assim, vai ser analisado a geração de renda dele de janeiro até dezembro, do ano inteiro. Por que eu não posso pegar os 3 ou 4 últimos meses? Porque o comércio é sazonal, né? A gente chega em dezembro, então tem aquele boom nas vendas, mas aí antes do carnaval as vendas são fracas, né? Então, assim, é necessário pegar de janeiro a dezembro, fazer uma análise, um levantamento para poder chegar também ao valor final desse imóvel. Sim. Essa seria a avaliação de imóveis, tá, gente? Vou falar também um pouco sobre inspeção predial. A inspeção predial é outro serviço que eu realizo, e esse é o grande calcanhar de Aquiles dos profissionais da construção civil. Por quê? Porque as pessoas tendem a contratar sempre o pedreiro para poder resolver as questões, né? Então, assim, eu lhe pergunto, se você tem algum procedimento cirúrgico para você fazer, você chama um técnico para realizar esse procedimento? Difícil, né? Não, né? Mas as pessoas costumam chamar o pedreiro para resolver uma rachadura, por exemplo, que apareceu em uma casa. E assim, gente, uma rachadura pode ser uma coisa simples, pode ser só a falta de uma contraverga abaixo de uma janela, pode ter sido só um concreto que ele foi realizado um traço errado e ali rachou, mas ele também pode ser um problema estrutural, pode ser uma coisa séria, né? E quem vai conseguir analisar, fazer essa análise é o arquiteto, o avaliador ou o engenheiro avaliador, né? Então, assim,
as pessoas tendem a contratar só o pedreiro. O pedreiro faz uma massa ali, um cimento, joga, fecha aquela rachadura e ali aquele problema vai sendo mascarado. O tempo vai passando, a coisa vai piorando e aí a pessoa só vai chamar o engenheiro ou o arquiteto quando já está a coisa já está caótica, né? Quando o prédio já está próximo de colapsar, de cair, né? Como aconteceu aí em Fortaleza alguns anos atrás, um prédio colapsou e morreram várias pessoas. Mas aí a pessoa questiona, não, mas é só uma pastilhazinha que está caindo assim na fachada. Gente, uma pastilha que cai, um revestimento cerâmico que desplaca e cai, pode cair na cabeça de uma pessoa. Né? Isso também é muito sério. Então, o que é que o arquiteto e o avaliador vai fazer? O arquiteto avaliador ou o engenheiro de avaliações? Ele vai fazer uma vistoria no imóvel, que pode ser uma casa, pode ser um prédio, um condomínio, enfim. E ele vai listar quais são todos os problemas que ele encontrou que precisam ser solucionados, as manutenções preventivas que precisam ser realizadas, os profissionais que vão ser contatados para poder fazer e também o grau de urgência, tá? Esse serviço ele não é caro, ele é um serviço barato e que pode prevenir assim, muitas perdas, né? Tanto financeiras quanto de vidas. Exato. Um outro trabalho que eu realizo é o relatório cautelar de vizinhança. Esse é um documento assim, super importante que todas as construtoras conhecem, mas a dona de casa ou o proprietário do imóvel dificilmente ele vai conhecer. O que seria? Gente, esse é um documento que ele é preventivo, tá? Por exemplo, seu vizinho vendeu o terreno dele, o vizinho dele também vendeu o terreno dele, e aí uma construtora chegou, comprou vários lotes e decidiu construir um edifício, tá? O muro da sua casa é limítrofe com o muro desse empreendimento que está sendo levantado. E aí eles começam a trabalhar a estrutura, um subsolo, 2, 3. Com a vibração, a sua casa rachou. Aí você vai lá na construtora, bate lá, queria falar com o engenheiro responsável. Aí o engenheiro chega, opa, tudo bom? Doutor, é o seguinte, depois que vocês começaram esse serviço, minha casa rachou, eu queria que vocês resolvessem. Aí o engenheiro pergunta assim, mas como é que eu sei se a sua casa não já estava rachada antes? Antes da gente começar aqui com a construção. Já pensou? Aí você fica aí com muita raiva, decide entrar na justiça. Ah, vamos ver uma ação. Só que quando você chega lá, você também não tem nenhuma prova, né, de que a sua casa estava toda certinha antes do início das construções, né? Então, corre o risco aí de você esperar 2, 3, 4, 5 anos e a construtora ganhar a casa, né? Então, o que tem nesse documento? Quando for iniciar uma obra, uma construção, qualquer coisa, próximo à sua casa, você chama o arquiteto de avaliações, ou chama o engenheiro de avaliações para fazer um relatório cautelar de vizinhança. Esse profissional vai fazer uma vistoria na sua residência, no seu imóvel, e vai documentar tudo, como que se encontra a saúde da sua casa, do seu imóvel, tá? E ali é um documento que ele é preventivo, né? Você vai fazer, você vai guardar na gaveta e torcer para não precisar usar. Mas, se precisar usar, no momento que você for bater lá na porta da construtora e o engenheiro perguntar como é que eu sei se a sua casa não já estava rachada? Aí você apresenta o laudo. Está aqui o relatório cautelar que foi realizado pela arquiteta tal. Né? Então, nesse momento, o engenheiro não tem mais o que questionar. Imediatamente, ele já tira uma equipe de lá e manda resolver a situação da sua casa. Por quê? Porque se ele não fizer isso rápido, você pode entrar na justiça, eles vão perder a causa e ainda corre o risco de ter que pagar a indenização. Enquanto isso, para você também não é interessante entrar na justiça. Por quê? Porque isso vai levar 2, 3 anos, 4 anos, e a sua casa está lá, fragilizada, e cada vez que passa, fica mais fragilizada ainda. Né? Então, as duas partes têm interesse em resolver o problema rápido. E esse documento resolve tudo sem dor de cabeça. Ok? Ok, muito bom. O último assunto que eu vou tratar aqui, antes de passar a bola para a Luísa, é o recebimento de obras. Isso que eu vou falar serve para toda e qualquer obra, tá, gente? Mas eu vou falar especificamente para imóveis novos, casas e apartamentos, que é o que eu trabalho. É muito normal, principalmente quando é o primeiro imóvel, a pessoa fica muito entusiasmada, né? Ah, eu vou receber e tal, e fica ali ansioso, e a construtora chega, dia da vistoria e entrega das chaves. Ah, vou receber a chave. A pessoa chega lá toda animada, não vê a hora de assinar aquele documento e pegar a chave do imóvel.
Só que quando a Certeza. gente só que quando a gente assina esse documento, acontece uma transferência de responsabilidade, né? Então, assim, você viu o imóvel, viu como que ele se encontra e você assinou dizendo que a partir daquele momento você assume. Ou seja, qualquer coisa que aparecer fora de problemas estruturais que estão acobertados pela garantia é responsabilidade sua. Ou seja, depois de uma semana você percebeu, no dia seguinte, você percebeu que a queda d'água do banheiro não está indo para o ralo, está voltando para a área social da sua casa, né? Aí depois de uma semana você nota que a escada que é de metal está com vários pontos de corrosão. Aí começou a chover e começou a vazar, assim, entrar água pela quina da janela. Aí você entra em contato com a construtora diz, opa, não tenho mais responsabilidade, agora é com você. Gente, cada metro quadrado de área construída que a gente tem hoje, tá, que foi lançado agora no mês de março pelo Sinduscon, que é o Sindicato da Construção Civil, e eles fazem essa avaliação todos os meses, disse que cada metro quadrado de área construída aqui no Rio Grande do Norte são investidos aproximadamente R$ 1.400, ok? Então, assim, vale muito a pena você chama um engenheiro, chama um arquiteto de avaliações no momento que for receber a chave do imóvel. Ele chega lá, faz uma vistoria desde questões elétricas, hidráulicas, teto, piso, parede, esquadrias, tudo. E ele vai falar, ó, o imóvel tá legal, você pode receber. Ou então ele diz, ó, tem vários pontos aqui de observação que a construtora precisa resolver antes de passar para você. Então, esse documento vai garantir que você não tenha prejuízos financeiros com o imóvel novo, tá? Então, esse seria o relatório de recebimento de obras. Então, esses são os serviços que eu realizo. São serviços baratos, tá, gente? Não são caros. Né? De todos esses que eu realizo, o que tem um valor mais elevado é realmente a avaliação. Esses outros são documentos que não são caros e que vão prevenir que você tenha prejuízos financeiros no futuro. Ok? Agora eu vou passar para a Luísa para ela falar um pouquinho dessa parte de regularização. Tá certo, né? Então, assim, primeiramente, agradecer aí porque foi um show, né? Uma aula que você está falando aí sobre a avaliação e muitas pessoas desconhecem, né, dessa importância aí. Esse relatório de vizinhança, por exemplo, ele é perfeito, né? Porque acontece muito e as pessoas, elas acabam ficando indefesas porque elas não sabem que existe esse tipo de documento para facilitar a vida delas, né? Verdade. Então, isso é um material muito riquíssimo aqui que você está compartilhando. E agora falando um pouquinho, né, sobre a minha parte aqui, o que é que eu estou fazendo em Santa Catarina, tem muita gente aí sem saber o que é que eu estou fazendo. Né? Então, assim, primeiro, eu sou uma gestora, né? Eu gosto de estar fazendo planejamento, eu gosto de estar verificando, planejando o que vai acontecer e, obviamente, partindo para ação, né? Porque não adianta só planejar e não partir para ação. Então, eu cuido muito dessa parte de gestão de projetos, né? Que a gestão de projetos significa o quê? Planejamento, traçar uma meta, né? Então, qualquer construção ou qualquer negócio que você vá fazer, você precisa ter um planejamento, você precisa ter um plano para que você tenha o sucesso. Porque não adianta você começar do nada, né? Então, se você vai construir uma casa, o primeiro passo é planejar, é ter alguém, um profissional especializado, né, para identificar suas necessidades e assim montar todo o cronograma ali que vai ser necessário para que você tenha o sucesso da sua casa, ou até para abrir um negócio, por exemplo, se você vai abrir uma empresa, você também vai ter que fazer um planejamento. Então, automaticamente, você vai ganhar o quê? Você vai ter menos dor de cabeça, né? Eu já vi vários profissionais falando assim, que o arquiteto e o engenheiro, ele existe para evitar a dor de cabeça das pessoas, e é verdade, porque a gente está sempre à frente do que pode vir a acontecer, né? A gente sabe o que cada ambiente vai impactar no desenvolvimento dessas pessoas, então a gente sabe como dominar o espaço, né? A gente estudou para isso, na verdade. Então, isso é muito bacana e vai, de fato, ter um custo e um benefício legal para essas pessoas, né? E aí, com essa questão da gestão de projeto, que é uma coisa que eu amo fazer, né? De estar ali acompanhando, comecei a me identificar com uma área que eu estou me especializando, né? Que é regularização fundiária. É um tema novo, muitas pessoas ainda não têm total conhecimento sobre isso, então meio que eu faço um trabalho de conscientização e ao mesmo tempo ali já agindo na prática para que as pessoas tenham esse benefício, né?
Mas antes de falar sobre esse projeto de regularização fundiária, sobre a REUB, né, que é mais conhecido, é preciso contextualizar, né? Porque, assim, na verdade, o que é que acontece? O nosso país, ele nasceu praticamente com um problema social, né? Com vários problemas sociais. E um deles, na verdade, é a irregularidade. Né, as pessoas foram loteando o espaço, né, foram se aglomerando ali, cada um construindo a sua casa, tendo seu lugar, ou passando de pai para filho e de filho para neto e para bisneto, enfim, aquela confusão danada, né, passando de um para o outro, e a documentação daquele local, daquele imóvel, se perde no meio dessa história, né, não sabe ali ao certo para onde foi, ou se já existiu, ou se nunca existiu, né? As pessoas nem sabem e não têm conhecimento aí da importância dessa legalidade, né? Então, a gente tem esse problema social que impacta aí em torno de 40% a 70% da nossa população brasileira vive em imóveis irregulares. Então, é um problema muito sério, né? E que cada vez mais a gente vai ficar atento sobre isso, porque é como se o círculo estivesse se fechando, né? A gente vai ter que resolver de alguma forma. E qual seria uma solução viável para que a gente consiga resolver esse problema? Seria a questão da REUB. Que a REUB, na verdade, ela é uma lei federal, que ela fala, é a lei 13.465 de 2017, que ela fala o seguinte: a REUB é o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, tá? Destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. O que significa isso? Vamos regularizar, vamos dar a documentação para as pessoas, para que elas tenham o documento da sua casa. Porque não adianta só eu achar que eu estou ali há 30, 40 anos e eu não tenho nada que comprove que eu comprei aquilo e está tudo bem. Porque, na verdade, não está tudo bem. Você não tem segurança jurídica. E aí você precisa, de fato, ter uma documentação para que comprove que você é dono daquele terreno. Isso está em lei, não é eu que estou falando, não é a Luísa que está falando. Está na lei que só é dono quem registra. Então, todo mundo precisa registrar o seu imóvel para que ele tenha os benefícios, né? Você só tem benefícios. Você não vai ter nada que vai dizer assim, isso aqui vai prejudicar você, né? E o que seria esses núcleos urbanos informais, né? Que são formados de forma clandestinas, irregulares, ou seja, foram se formando ali, né? Sem ter uma destinação ou um ordenamento, né? Que a gente vê isso muito a gente viu muito isso quando a gente estudou na faculdade, na parte de urbanismo, do quanto é importante, né? Ter aquela divisão de lotes, ter tudo ali bem dividido, né? Para que cada um possa ter o aproveitamento correto do espaço, né? E aí, tudo isso foi se fazendo. Só que há muito tempo que isso foi deixando para trás, as pessoas não foram se preocupando, só existia uma maneira de poder fazer isso e as pessoas não se importaram. E agora existe essa possibilidade pela REUB que vem facilitar o processo. Ele vem simplificar, na verdade, porque o que é que acontece? Ao invés de você seguir o processo pelo uso capião, que aí você demoraria de 5 a 10 anos, tem que passar pelo juiz para que ele possa dizer que aquilo é seu ou não. Pelo processo da REUB, por essa lei federal, você só precisa passar pela prefeitura e cartório. Então, só envolve a prefeitura e o cartório, né? Deixa de ser um problema que vai para a mesa ali do juiz, que a gente sabe que cada vez mais é um trabalho complicado, a demanda de processos que chega na mesa de um juiz assim, sem tamanho, né? Então, passa essa responsabilidade para o município, porque o município ele conhece a realidade dos seus moradores, né, das pessoas que vivem ali. Então, a REUB, ela vem defender essa questão, né, de transferir essa responsabilidade para o município, para que eles possam aí fazer com que todas as pessoas que moram ali possam ter a sua documentação, né? E a titulação, como é que eu sei que eu estou irregular ou não? Como é que eu sei que eu estou irregular ou não? Como você falou sobre a questão da escritura. Não é porque eu tenho uma escritura pública ou porque eu pago IPTU que está regularizado. Não é bem por aí, tá, gente? O imóvel ele só está regularizado perante a lei, para dar essa segurança jurídica que a gente está falando aqui, ele precisa ter uma matrícula. E essa matrícula, ela só é registrada em cartório de imóveis. Então, você precisa ter para que ele esteja regularizado, ele tem que ter uma matrícula. E tem que ser uma matrícula atualizada. Porque eu pego muitos casos aqui de cliente que diz, não, estou regularizado, está tudo certo.
Aí eu digo, não, deixa eu ver o documento, porque eu gosto de ver, porque cada um é diferente, né? Então, me permite dar uma olhada no seu documento? Aí a pessoa vai trazer a escritura, de fato existe uma matrícula, né? Só que o que é que acontece? Essa matrícula é da década de 70 ou de 50, no nome de uma pessoa que já morreu, que nem existe. Então, assim, essa matrícula não foi feita uma transcrição. Então, ela deixa ali, ela perde o valor dela. Então, precisa ser regularizado. Que é o cenário muito aqui de Palhoça, né, gente? Eu tenho percebido isso aqui, que a gente tem vários loteamentos que foram loteados e regularizados na década de 50, 70, só que depois foram vendidos por contrato de gaveta, né? E acabou não sendo passado essa legalidade para as pessoas, né? Então, hoje, com essa lei da REUB, que é a 13.465, facilita o processo, né? Dá a possibilidade das pessoas terem isso. E uma questão importante, Catiene, é que dentro desse processo, a REUB ela é tão legal que ela divide o perfil de pessoas. Ela coloca o REUB social e o REUB específico. Por quê? Porque ela entende que a população que mais sofre com essa questão da titulação é a população de baixa renda, né, que está ali naqueles núcleos mais que não tem toda a infraestrutura, né, necessária para a qualidade de vida deles. E aí ela faz essa separação para facilitar o processo e o custo ser mais em conta para essas pessoas que se enquadrem aí, né, dentro desse grupo social. O específico seriam aqueles que não têm ali uma renda, não se enquadra dentro dessa população de baixa renda e que conseguem aí, obviamente, ter toda a estrutura para conseguir ali ter uma qualidade de vida melhor. Então, basicamente, a regularização fundiária é isso, né? É dar a titulação para as pessoas, é que cada uma tenha seu documento, né? Que elas possam ali ter a segurança jurídica, porque se ela quiser financiar, ela vai ter essa possibilidade, né? Às vezes a pessoa quer fazer uma reforma na casa, não consegue porque não tem a verba total ali para fazer, e se ela tiver com o imóvel dela regularizado, ela pode ir lá no banco, qualquer banco vai ceder, porque ela vai dar a casa dela como garantia. Então, a facilidade, o leque de opções é gigantesco, né? E eu sempre falo que a gente que está trabalhando com regularização, né, os profissionais que estão envolvidos nessa área, a gente está fazendo história, né? Porque, assim, é um problema antigo, né, que nasceu com o nosso país e que hoje a gente está conseguindo aí reverter um pouco com essa lei e, ao mesmo tempo, a gente está contribuindo para a economia do nosso país, né? Porque está automaticamente envolvido. Porque na hora que você regulariza o seu imóvel, digamos que você comprou ele lá por 20 mil reais. Na hora que você regulariza, ele passa a valer 80 mil, 100 mil. Então, olha o investimento que você faz na hora que você tem esse documento, né? Sem contar que a pessoa passa a pagar também o imposto, né, Luísa? Quando ele está regularizado. Sim. Exatamente, exatamente. Então, assim, é um leque de benefícios que existe por trás da regularização que eu poderia passar a noite aqui falando, né? Muita coisa boa, muita coisa positiva. Eu realmente estou apaixonada por isso. Eu falo disso toda hora, todo dia, na hora que acordo, na hora que vou dormir, porque eu sei que é uma coisa importante que vai mudar a vida das pessoas, né? Então, é isso que eu estou fazendo aqui, né? Estou acompanhando os projetos que estão nascendo aqui dentro de Palhoça, através da empresa Os Campeão, que está aí também com esse suporte muito importante. E vamos que vamos, porque é muito trabalho, tá? É muita coisa que tem, o mercado é gigantesco com relação a isso. E outras coisas também que eu faço, né? Como arquiteto, a gente sempre vai estar projetando, não tem para onde correr. Então, a gente vai projetar mesmo. Eu faço projetos tanto arquitetônicos quanto urbanísticos, né? Então, o arquitetônico está voltado mais para essa questão residencial, né? Loteamentos, condomínios, e o urbanístico ali voltado mais para essa questão dos espaços públicos, né? Como eu falei no início, para quem estava aí e escutou, eu gosto dessa questão social, né? Eu gosto de estar envolvida ali, de criar, de dar oportunidades para esses espaços coletivos, né? É tanto que o meu TCC foi voltado para isso, né? E então, assim, tudo que eu tento fazer, eu penso aí no que vai contribuir para as outras pessoas. E a arquitetura, ela tem muito esse poder, né? Ela tem esse poder aí de contagiar e de melhorar a qualidade de vida. Porque o que a gente quer na nossa vida é sempre estar bem, né? É sempre ter o conforto, a tranquilidade. E a arquitetura, ela está muito ligada nisso, e tudo que a gente faz é voltado nisso, né? Quem é formado em arquitetura e urbanismo sabe do que eu estou falando. E além desses projetos urbanísticos e arquitetônicos que eu ainda trabalho e faço no meu dia a dia, dentro dessa questão da regularização, tem um nicho também
que muitos arquitetos não sabem aí, mas quem estiver assistindo e quiser depois tirar dúvidas e quiser saber sobre esse assunto, é a questão da averbação, né? Então, assim, quando o imóvel ele já está regularizado, ele já está ali tudo certinho com a matrícula dele, e aí, de repente, você decide fazer uma ampliação na sua casa, né? E atualiza isso, você precisa informar isso na sua matrícula que foi feita essa ampliação. Então, a averbação é uma atualização de cadastro, vamos dizer assim, do que está acontecendo. Então, isso acontece muito que tem até um exemplo que a gente tinha conversado, né, sobre essas casas que dão aí do Minha Casa Minha Vida, né? A pessoa compra aquela casinha pequenininha, aí depois vai lá, faz uma reforma. Isso é muito típico, isso é muito comum. As pessoas fazerem essa ampliação. Às vezes, você vai no loteamento, nem parece mais aquele, porque geralmente é tudo mesmo, né, o mesmo padrão de casinha. E aí, às vezes, quando passa 2, 3 anos, você vai lá de novo, já tem mudado o cenário, porque as pessoas vão lá, né, fazendo adaptações, ampliando, só que aí acaba esquecendo de fazer essa atualização também no cadastro. Então, a averbação, ela é isso aí, né, fazer a atualização dessas informações, que não é só de questão de área construída, mas também, até se a pessoa for casada, e naquele momento ela ganhou aquele imóvel como casada e ela se separou, ela tem que ir lá também atualizar. Então, assim, de fato, é um processo que precisa aí ser feito e que as pessoas não podem esquecer, né? Uma área também que o pessoal pode aí depois pesquisar bastante sobre esse assunto. E, por fim... Deixa eu só pegar um gancho aí nessa parte da regularização que você falou, do Minha Casa Minha Vida. Então, assim, para o proprietário lá, é interessante saber o seguinte, que quando você constrói, você tem um terreno e você tem escritura desse terreno, você constrói sem o alvará de autorização da construção, né? Ou então você faz uma reforma dessa de ampliação, como esse Minha Casa Minha Vida, que você comprou um embrião e aí você ampliou, sem o alvará, sem autorização da prefeitura, e você não regulariza lá no cartório, como a Luísa falou, então ele fica irregular, tá? E, na realidade, você não vai fugir de regularizar ele, porque uma hora ou outra você vai ter que realizar essa regularização, né? No momento em que você, por exemplo, você decide vender, ou você vai fazer uma doação, ou vai ficar para os seus herdeiros. Se você não atualizar esse imóvel e ele ficar para os seus herdeiros vão ser responsabilizados por essa atualização, por essa regularização. E aí as taxas que você deixou de pagar lá no momento que você foi construir ou foi reformar, a reforma de ampliação, você vai pagar mais caro. As taxas vão serem onerosas, mais altas do que as taxas que você iria pagar a princípio, você ainda vai ter que pagar uma multa, porque você construiu sem autorização. Né? Então, Exatamente. Muito bem colocado, e era isso que eu ia falar agora sobre essa questão do alvará, né? Então, assim, quando você vai fazer um projeto de reforma ou qualquer outra situação ali dentro do seu imóvel, você precisa de um projeto de aprovação, que é liberado por esse alvará. Então, você tem que se informar na sua prefeitura, né, no seu município ali, para saber como é o processo, mas que você precisa de alguma... Não tem como fugir, né? Não tem como fugir de estar ali regular, de seguir o processo como deve, né? Porque às vezes eu vejo muitas pessoas falando, porque isso aqui é errado, isso aqui é assim. As coisas no Brasil não vai para frente, né? Muitas pessoas gostam de usar esse termo que não vai para frente, só que às vezes não vai para frente porque a gente não faz do jeito certo. A gente prefere pular a fila, a gente prefere pegar o atalho, né? Então, assim, por mais que tenha taxas, que tenha isso, que tenha aquilo, faça do jeito certo, né? Tente, vá para a lei, tá ali, não precisa ninguém dizer se é isso, se é aquilo, vai para a lei que lá vai ter todas as informações, né? Então, assim, o projeto de aprovação, ele serve para isso, para liberar o alvará, e quando tem... Outra coisa que também está envolvida aqui nessa área que a gente está falando é o habite, né? Então, o arquiteto ou o engenheiro, ele também tem o poder aí de fazer quando você vai fazer, ele vai dar a documentação a respeito que o imóvel está pronto para ser habitado, né? Depois que você faz uma reforma ou quando você é um imóvel novo, você precisa de uma documentação que faça com que você tenha o direito de poder morar ali, que está seguro para você viver ali. Então, isso aí a gente chama de habite, né? Que é uma coisa também comum que está dentro aí da nossa área. Então, basicamente é isso, né, Catena? É muita coisa que a gente tem sobre esse assunto, né?
E é só levantar essa bandeira, essa questão da avaliação que você falou. Então, tudo isso é importante para o imóvel. Então, a nossa casa é o nosso aconchego. E a gente tem que proteger. Ele nos protege, né? Tanto que nessa pandemia, quem está nos protegendo é a nossa casa, né? Então, por que não, né, cuidar dela e deixar tudo certinho para não ter dor de cabeça lá na frente, né? Porque, com certeza, a consequência ela vai vir quando você não faz do jeito certo. Não tem como corrigir, né? Então, deixa aí a palavra para quem quiser tiver alguma pergunta, né, também. Então, assim, o objetivo dessa nossa live foi tanto orientar também quem faz parte da área, né, que não conhece esses outros campos, né, porque na faculdade a gente vê muito projeto, e esses outros campos de atuação acabam que não são apresentados para a gente. Mas também esclarecer alguns pontos, explicar, orientar a quem não faz parte da área, né? Aquela pessoa que precisa contratar um serviço de um arquiteto, algum desses serviços que nós apresentamos aqui, e não sabe exatamente nem que esse serviço existe, né? Sim, sim. Ou muitas vezes não sabe qual é o profissional que deve procurar para poder realizar esse serviço, né? Então, o nosso objetivo com essa live era mesmo apresentar para você as possibilidades e também os nossos serviços, tá? E só uma coisinha, não sei se ainda tem tempo, ainda tem um tempinho? 4 minutos. 2 minutos? 4. Ah, sim, não, é bem rapidinho, que eu vi aqui um comentário aqui de Isabel, que ela falou o seguinte, que falta às vezes um pouco de comunicação dos órgãos públicos. Concordo que, de fato, precisa ser feito campanhas de conscientização sobre esses temas que a gente está conversando aqui. Eu acho que é importante, sim, o município estar atento a isso, né? E também, eu tenho que falar que o governo federal, ele também está vendo essas questões, porque você percebe o seguinte, havia o projeto Minha Casa Minha Vida, né, que foi substituído pelo projeto Casa Verde e Amarela, que, na verdade, ela é a mesma coisa do Minha Casa Minha Vida, só que acrescentou o processo de regularização, entendeu? Então, assim, melhorou, exatamente, melhorou o projeto, né, aperfeiçoou para essa realidade, porque vai impactar na economia, gente. E quando o país está bem, todo mundo está ganhando, todo mundo está feliz, todo mundo está viajando aí, fazendo o que der para fazer. Então, assim, é uma coisa positiva. E concordo, sim, que os municípios precisam cada vez mais se conscientizar e fazer esse tipo de conscientização para os moradores, né? Para que eles conheçam esses serviços que a gente está falando aqui, que vai contribuir para a vida deles, né? Bom, gente, nós não vamos ter tempo para responder outras perguntas, a gente já está no final da live, mas, assim, vamos ficar à disposição. Podem ir no nosso direct, tanto no meu quanto no de Luísa, fazer lá as perguntas, se ficar com algumas dúvidas, nós vamos responder, tá? Estamos também à disposição, caso precisem de alguns desses serviços que nós realizamos. E quer colocar mais alguma coisa, Luísa? É isso aí, né? É isso aí. Vocês vão estar, a gente vai estar online. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode vir no direct. Com certeza a gente está aí aberto para sempre conversar sobre esse tema. Eu sempre vou estar disposta para falar. Outra coisa, gente, já ia esquecendo. No meu link da bio, tem lá o link do grupo do WhatsApp. Nós vamos disponibilizar o PDF dessa live, tá? Onde nós colocamos tudo que nós abordamos aqui de forma mais resumida, né? Para quem quiser esse material, então vai lá no meu link da bio, clica, entra no grupo do WhatsApp e tá lá na descrição do grupo, tá? Esse material para vocês baixarem. Nós preparamos também 2 PDFs, um que fala sobre regularização, que foi escrito por Luísa, e um que fala sobre atribuições dos arquitetos, que foi escrito por mim. E nós iríamos fazer um sorteio, mas não vai dar tempo. Então, curte a última postagem que eu fiz sobre a live hoje, vai lá no meu feed e curte. Faz um comentário, os melhores comentários nós vamos postar nos nossos stories e vamos entregar esses PDFs, tá bom? Então, gente, compartilha, curte e eu gostaria de agradecer a todos vocês. Daqui a pouco o Instagram derruba, mas eu gostaria de agradecer a todos vocês, amigos, familiares que puderam participar aqui conosco. Nos sentimos honradas e esperamos que esse conteúdo que nós trouxemos aqui para vocês possa ter contribuído de alguma forma, tá? É isso aí, né? Então, é só agradecer, gratidão. Vai ficar gravado, né, Catiene? Então, quem não tiver...
Pronto, porque aí vocês compartilhem, gente. Isso aqui é conteúdo que a gente está compartilhando, que muitas vezes você teria que pagar para ter esse conteúdo e a gente está dando aqui de graça para todo mundo saber e se conscientizar. Então, compartilha aí que é muito bacana. E só gratidão, tá, gente? Gratidão, se cuidem, né? E vamos que vamos. Encerrou. Cheiro, tchau, tchau, até a próxima. Tchau, até mais.